Oi pessoal, eu sou André Pestana, professor e jornalista, e hoje nós vamos falar sobre a importância das novas técnicas de relacionamento cliente-escola. Mas antes, não deixem de registrar o like de vocês e de se inscreverem no canal Educação em Movimento. Vem comigo! Bom, gente, essas novas técnicas de relacionamento cliente-escola, elas são muito importantes para que nós possamos exatamente identificar de que maneira devemos nos comportar e o que nos espera daqui para frente. Então, para a gente conseguir compreender, eu preparei essa minha colinha, como eu tenho dito para vocês, eu tenho colocado à disposição nos slides, né, para conseguirmos compreender essas novas técnicas de relacionamento, a gente precisa fazer algumas reflexões, né? A primeira delas, nós somos as mesmas pessoas de 10 anos atrás? Nossas convicções permaneceram inalteradas nesse tempo? O que aconteceu com a gente, com a vida da gente, com o mundo durante 10 anos, ou nos últimos 10 anos? E será que isso não impactou diretamente na nossa forma de ser, de viver e de compreender e de analisar e de perceber a nossa vida, o mundo, enfim, tudo que está ao nosso redor? E por último, a gente precisa ter a convicção de que o mundo mudou, continuará mudando, né? E essa é uma realidade indiscutível e a escola está inserida nessa realidade, certo? Então, entendendo isso, faz parte dela, né? Compreendendo isso, gente, eu gostaria de propor agora exatamente que a gente vá direto ao assunto, né? Que novas técnicas são essas? Bom, primeiro, não podemos esquecer que no ato da assinatura do contrato, a nossa relação cliente-escola só está começando. É a partir daquela assinatura do contrato que a gente identifica o nascimento dessa relação. Isso nos dá uma característica que é muito diferente de outros segmentos, em que você presta um serviço, esse serviço é pontual, ele tem um tempo normalmente curto, né, ou rápido para sua execução. O serviço é prestado, você recebe por esse serviço, essa relação se encerra e no máximo você vai ter um follow-up ou você vai ter um acompanhamento pós-execução para saber se tudo correu bem. O que acontece na escola? É exatamente o contrário, como eu já havia dito. A minha relação ali só está começando. Eu vou me relacionar com você todos os dias, durante todo o ano e durante um tempo que é muito considerável durante todos os dias da criança com a escola, né? Diante disso, nós não podemos esquecer que cada funcionário cumpre um papel muito importante dentro dessa engrenagem, né? Da figura do porteiro até a figura do diretor-geral, todos cumprem um papel extremamente relevante, né? E, inclusive, cabe destacar aqui a importância do porteiro, do educador que está ali na portaria. Por quê? Porque, percebam bem, ele tem um primeiro contato todos os dias com as crianças, com os jovens, tanto na entrada quanto na saída. Então ele cria essa relação, né, de afetividade. Isso, inclusive, é muito comum, a gente percebe isso com muita facilidade no dia a dia das escolas, né? Um outro detalhe importante, como uma dica prática, eu vou deixar algumas dicas práticas para vocês agora, né? É fundamental que a escola procure conhecer quais são as aptidões, quais são os gostos, quais são as preferências, né, dos seus alunos, das suas famílias, mas em relação, por exemplo, a suas preferências musicais, culturais, sociais. Aí alguns perguntarão, mas qual é a relação que isso tem, o que você pretende com isso? Ora, a partir do momento que eu consigo traçar um perfil, né, sociocultural dos meus alunos em relação a essas aptidões, a esses gostos, a essas áreas de interesse, naturalmente eu vou poder entregar para essas crianças, para esses jovens, para essas famílias, alguma coisa que verdadeiramente eles esperam, né? Ou seja, sendo bem claro com vocês, não adianta a gente tentar vender gelo para esquimó, né? A gente vai procurar atender aos desejos daqueles
que nós estamos servindo, compreendendo quais são suas áreas de interesse. Um outro ponto importante, é fundamental você fazer com que o cliente perceba, sinta que você está comprometido com ele, comprometido com a vontade dele, com o desejo dele, né, que você está envolvido com ele. Uma terceira dica, essa é fundamental, seja um bom ouvinte. Saiba escutar o seu cliente. Há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. A audição é um dos 5 sentidos que a gente tem, certo? O ato de escutar é o ato de processar o que você ouviu. Há uma distância muito grande. Então, quando você simplesmente ouve o que está sendo dito, mas você não processa o que está sendo dito, você simplesmente ouviu porque tem esse sentido da audição. Mas você não escutou propriamente, porque você não fez a leitura da entonação daquilo que aquela pessoa dizia. E essa dica é a mais importante, eu vou me estender um pouco nela antes de encerrar o vídeo. A gente precisa compreender que nós falamos com o corpo e nós falamos sem dizer absolutamente nada ou falamos muitas vezes apenas com o olhar. Né? Na medida em que eu presto a atenção, eu registro aquilo que está sendo dito, ou seja, eu tenho a minha atenção voltada para aquela pessoa, eu vou ouvir o que ela está dizendo, mas eu vou processar aquilo que ela está dizendo. E para isso eu vou ter a percepção, né, do seu comportamento ou das suas atitudes corporais, da sua entonação de voz, do seu olhar, da sua movimentação durante a nossa conversa, e tudo isso vai me ajudar e muito, vai contribuir e muito na devolutiva que eu preciso dar àquela pessoa. O seu grau de urgência, a sua intencionalidade, a dimensão dessa emergência, ou se é uma emergência ou não, de fato, se é aquilo que está se pretendendo ou se aquilo na verdade está justificando uma outra coisa, enfim, existem N fatores. E essas técnicas de relacionamento, elas vão ser determinantes, tão logo a gente volte às atividades normais, presencialmente falando, para que a gente possa perceber exatamente a angústia individual de cada um, as expectativas individuais de cada um e também, evidentemente, os seus sonhos, né? Enfim, aquilo que ele está desejando nesse retorno às atividades. Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Agradeço os comentários que começam a chegar e as sugestões também. E ressalto e peço mais uma vez, não deixem de se inscrever no canal e não deixem também de colocar lá o seu like, deixar o seu like pra gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.